Fala, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos ao programa número 200, um marco aqui do programa da TV Comunhão. E hoje eu estou aqui com a minha amiga, minha brother, minha sister, Yasmin Toriani. Seja bem-vinda a esse programa. Beijo no teu coração, Yasmin. Arrasou, Cris! E aí, pessoal, quanto tempo? Hoje a gente vai falar sobre uma temática essencial para o nosso dia a dia, que é como vencer a ansiedade de cada dia no Espírita Pop número 200. Vamos nessa? Tamo junto! Daí, galera, muita alegria de estar aqui com a minha amiga do coração, ela que é uma geminiana com muita alegria, com muito envolvimento, e aí botei ela no compromisso de fazer esse programa 200, já que ela participou de tantos episódios. Quero mandar um abraço também para os outros participantes do nosso programa, que já fizeram parte desse programa, né? Pessoas de vários lugares, a Camila Machado, Yuri, enfim, Matheus. Então, um beijo no coração de todos. E agradecer a Jesus, porque permitiu que nós estivéssemos aqui trabalhando de alguma forma, trazendo esses conteúdos da doutrina espírita de uma maneira muito mais descontraída e leve, já que a gente tem que fazer as coisas com alegria, não é, Yasmin? É isso aí, pessoal. Afinal de contas, Jesus era alegre, né, Cris? Exato. Jesus era de boaça, juntou os amigos ali, mudou o mundo. Então, é nesse o nosso propósito aqui, é que você se junte a nós como amigos que somos todos, né? E a gente possa, então, seguir adiante. E para nós só embasar nosso programa, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mensagem que está lá no Evangelho de Mateus, né, dita por Jesus, no versículo 34. E aí, para nós pensarmos, e eu falava aqui nos bastidores com a Yasmin, que se nós fôssemos imaginar que nós tínhamos a obrigação de fazer, né, todos nós aqui, o resto da equipe também, da comunhão, né, que participa, 200 programas, talvez nós íamos arrepiar, né? Com certeza a gente ia arrepiar, com certeza, porque, afinal de contas, o nosso dia a dia, ele é cercado de diversas responsabilidades. E quando a gente vai assumindo mais compromisso, às vezes a gente se assusta também, mas vale lembrar que Deus tem um plano, né, Cris? É verdade. Eu lembro quando a Camila falava, nós estamos pensando em criar um novo programa, que podia ser mais descontraído, que ela já tinha, né, o Partiu falar de espiritismo, que hoje continua em exibição. E agora tá legal, a gente tá muito chique. Tu entra lá no YouTube da Comunhão e tem os cortes, né? Tem os cortes do programa. Tem uma TV Comunhão que fica girando 24 horas, aí tu fica vendo os programas em sequência. Esses dias eu botei, que coisa confortável, né? Não bastasse já todo o material que tem à disposição ali. Agora, os programas ficam nesse formato TV que você pode ir lá fazer alguma coisa, deixar rodando, e vem um na sequência do outro. Mas a importância de nós percebermos que toda atividade que a gente realiza, todo empreendimento que a gente realiza de longo prazo, ele partiu de pequenas ações cotidianas. E muitas vezes a gente não sabe como vai dar conta daquelas atividades naquele dia, né? É isso aí. E é importante a gente ter uma coisa bem clara aqui. Quando Jesus fala para nós, para a gente não se apavorar, falando no nosso dialeto atual, né? Para a gente não se apavorar pelo dia de amanhã, ele está nos convidando a duas coisas. Primeiro, a exercer a nossa confiança e segundo, a também não demonizar a ansiedade, porque é muito importante a gente trazer essa pauta. Hoje em dia, muito se fala sobre esses processos que a gente vem vivendo como humanidade no aspecto emocional, e a ansiedade, o sentimento, a emoção da ansiedade, ela faz parte, ela é intrínseca ao ser humano. O que nós temos que ter um cuidado é para não mergulhar nela, porque quando a gente mergulha, a gente se perde. Então, Jesus nos convida a ter mais confiança no processo e em nós mesmos também, porque afinal de contas, né, Cris? O dia de amanhã é uma consequência das escolhas que a gente tem hoje, não é? Com certeza, isso que tu falou é muito legal, porque são as personalidades diferentes, né? Então, tem personalidades que são mais expansivas, né? São pessoas mais agitadas. Eu sou sagitariana e Yasmin é geminiana. Ou seja, nós se juntar, gente, só jogando água para poder... Porque a gente vai conversando, emenda um assunto no outro. E ontem mesmo eu falava com uma pessoa, uma amiga nossa em comum, né? Ela falava, mas tu não pode ficar mais quieto? Eu falei, não posso. Porque a gente é da nossa personalidade. E eu quero lembrar aqui, quando Jesus, por exemplo, encontra Lívia, está lá narrado lá no livro 2000 anos, ele perguntou, por que tu não veio com as tuas roupas? Né? Ela era uma patrícia romana, né? De uma alta família na hierarquia romana.
esposa de um senador, daí quando Emmanuel encontra com ele também, é a mesma coisa. Por que tu não veio à luz do dia? Ou seja, Jesus nos quer como nós somos. Exatamente. Então, se tu não é uma pessoa zen, não tente forçar o que você não é. O que não significa que a gente não possa meditar, se cuidar, ter momentos de oração. Claro que nós vamos ter esses momentos de quietude, eles são necessários. Mas a gente não precisa fingir, forçar uma personalidade que nós não temos. Porque para uns, nós vamos ser o bálsamo da alegria, outros vão representar para nós o bálsamo da serenidade, da paz, outros vão ser o bálsamo da interação, né? Então, assim, cada pessoa tem que valorizar em si a sua melhor versão, né, Yasmin? É isso aí, e entender que os aspectos da nossa personalidade, eles vão evoluindo conforme a gente vai evoluindo. Então, tá tudo bem, nesse momento da nossa vida, a gente tá um pouquinho diferente daquilo que a gente queria realmente estar, porque é uma caminhada. O processo da gente vencer a ansiedade todos os dias é entender que diariamente a gente está construindo. Não é a obra final ainda, nós estamos na construção. E a etapa de construção, se a gente for fazer qualquer tipo de construção, vão ter empecilhos, vão ter desafios, vão ter muitos imprevistos, vão ter muitas mudanças. Isso tudo faz parte da experiência humana. Então, tá tudo bem a gente ir se construindo e se conhecendo a cada dia que passa, né, Cris? É verdade. E a gente não pode confundir também essa questão da citação de Jesus, que a gente, não se preocupe com o dia de amanhã, de uma forma absoluta, evidentemente, que nós temos que ter responsabilidade. E aí, Emmanuel vai notar, comentando, Emmanuel faz 3 comentários sobre esse versículo, você pode procurar lá na Bíblia do Caminho, colocar, né, Mateus 6,34, vai aparecer, ou até no Google mesmo, vai aparecer alguns comentários de Emmanuel acerca disso aí. Então, quando Jesus fala dessa forma, para mim me dá muita paz quando cai isso no Evangelho, porque assim, Deus está cuidando. Eu sinto que existe um amparo diante das dificuldades, e Ele só está dizendo para eu fica sereno, né? Mesmo a pessoa sendo mais agitada em algum momento, né? Não, fica sereno, entendeu? Eu posso ser expansivo e ser sereno, isso sim, né? Porque eu confio em Deus, confio naquilo que a gente tem tentado fazer, se a gente está tentando fazer as coisas certas, elas vão caminhar para o melhor propósito. É isso aí, a gente entender também que a preocupação, ela é normal. Estar preocupado é uma coisa normal do nosso dia a dia. Faz parte, e tá tudo bem. O que a gente tem que cuidar um pouco é a agitação que a preocupação causa, porque ela começa como uma preocupação, nos agita e quando vê, nós estamos ansiosos. Então, o processo da gente se perceber é muito importante também, porque faz parte. Estamos no mundo, né? A gente está vivenciando a experiência humana. Chega no final do mês, poxa, tem boleto para pagar, estou preocupado, mas se a gente entra no círculo da preocupação que leva para a agitação e leva para a ansiedade, o que a gente faz de útil para realmente resolver a situação? Então, Jesus nos traz essa narrativa de existe um problema, sim, mas se a gente ficar circulando nesse problema, a gente vai ter muita dificuldade para conseguir ver as soluções, e não é solução, não é uma só. São diversas, e essas soluções, elas aparecem de diversas formas. Às vezes é uma pessoa que a gente encontra na rua falar algo que a gente precisava ouvir, às vezes é alguém que sorri diferente para nós, às vezes é uma mensagem que a gente recebe, algo no trabalho que acontece. Então, Deus tem uma forma muito específica para cada um de nós de nos auxiliar nesses momentos onde a nossa cabeça está um pouquinho mais preocupada. Então, faz parte termos a preocupação, mas a gente tem que cuidar para que ela não vire uma agitação, porque a partir desse momento ela atrapalha os nossos processos cognitivos para que a gente consiga encontrar as soluções e realmente fazer a diferença, né, Cris? Isso que ela falou, eu achei muito legal, porque a gente precisa pensar, né, com clareza. E aí, dependendo da agitação, ela não permite que isso aconteça. E aí está além da questão de uma personalidade, está na dificuldade de manifestar seus próprios sentimentos e emoções de forma adequada, né? É isso daí. E a gente também precisa entender que o que é a ansiedade? A ansiedade é como se fosse um carro que está em disparada. Então ele está super acelerado, mas a gente precisa frear. Se a gente puxa o freio de mão do nada naquele carro, ele vai capotar, vai causar um acidente, deu tudo errado, quando vê a nossa cabeça foi de arrasta para cima. Então a gente vai desacelerando aos poucos, e esse processo de desacelerar,
envolve Jesus, porque Jesus é um estilo de vida. Muito se fala hoje sobre saúde, saúde mental, estilo de vida. Jesus é um grande estilo de vida que nos convida a cuidar do templo do nosso corpo, a cuidar do templo da nossa mente. E a gente tem várias ferramentas para fazer isso. Meditação é uma delas, mas, por exemplo, para mim, 100% geminiana aí, produção, bota o selo aí, 100% geminiana, meditação não funciona, porque a minha cabeça ela tá a mil pelo Brasil, mas o que funciona bem? Uma caminhada. Olha só que interessante, a gente conseguir transferir para o corpo aquela agitação da mente, bota numa caminhada saudável, a mente vai acerenando, os pensamentos vão indo para cada lugarzinho e esse carro que está em disparada, ele vai desacelerando. Por isso que o processo de conhecimento, de autoconhecimento é muito importante. Jesus nos convidava, né, Cris? Conhece-te a ti mesmo. É verdade. Gente, ela falou isso e eu lembrei de um trecho de Neio Lúcio, que está no livro Sintonia de Amor. Olha o que ele vai dizer. Ao homem que patrocina diversos setores de luta digna, o descanso intensivo ou a exoneração espontânea de certas responsabilidades não fazem bem. O trabalho e a preocupação representam alimentos valiosos da organização espiritual. Que legal. Quando eu li isso, eu senti paz, porque, opa, então eu não estou todo errado, porque parece que tem uma cobrança para a gente ser zen, né? Para a gente ser uma pessoa que não se preocupa com nada, tudo, né? E aí chegou um momento assim, não, ok, isso faz parte da manifestação das nossas atividades, ou seja, nós temos compromisso, temos responsabilidade, é natural que o trabalho e a preocupação andem juntos em alguns momentos, né? E a gente vai aprender a lidar com eles, mas não impedir que eles ocorram, porque são manifestações espontâneas da nossa própria demanda de vida, né? É isso aí, muito legal isso que tu falou da cobrança, Cris, porque realmente, às vezes a gente se cobra para ser santo, e a gente esquece que nós não somos santos, né? A não ser que alguém aí que esteja assistindo tenha vindo com essa missão. Se tiver vindo, eu desejo boa sorte, mando boas vibrações. Já manda um passe aí à distância. Não, é mais ou menos isso. Mas 99,999% de todos nós viemos para viver realmente a experiência da nossa encarnação. Então tá tudo bem a gente cometer deslizes, tá tudo bem naquele dia a gente ter tentado o máximo e aí não conseguiu, mas gente, o tentar já é conseguir. É isso que a gente precisa saber. O tentar já é conseguir, nós já somos vencedores por estarmos tentando. Então, vivendo um dia de cada vez. Sabe aquela frase dos nossos irmãos? Como é que é o nome daquela instituição Alcoólicos Anônimos? É assim que fala que é o só por hoje. Só por hoje. Gente, essa temática, né, essa meditação, ela é maravilhosa, porque é só por hoje, realmente. E eu já vi eles falar, um amigo meu que tem um problema de dependência química, e ele falava assim, às vezes, só por agora. E o só por agora, para questões emocionais, ele é muito, muito legal, porque quando tu não vai responder aquele áudio, por exemplo, sabe? De forma precipitada. Aquela mensagem que chegou no WhatsApp, o WhatsApp, ele é maravilhoso para nos ajudar a resolver nossas demandas, mas dependendo da conversa que a gente está tendo, ele pode não trazer o conteúdo afetuoso que a gente gostaria que tivesse naquela mensagem. E às vezes a gente fica trocando mensagens num tom que nem seria necessário, e aí essa ideia do só por agora, do só por hoje, é justamente isso, é postergar nossa reação negativa para que a gente possa, um pouco mais sereno, responder de uma maneira mais inteligente. E às vezes até a gente percebe que a pessoa não estava no dia dela, não estava no momento dela, e a gente vê que aquilo nem era ela direito, né? Tinha aí uma influência que não era legal, tinha uma situação que estava ali gerando uma reação desproporcional, e quando repassou, a gente conseguiu permitir que aquilo se acalmasse, esfriasse, né? Então, a importância até de organizar as nossas próprias respostas, confiar que no outro dia a gente dorme, as coisas se sucedem e a gente consegue muitas vezes melhorar as nossas respostas. Tem um ditado muito engraçado que eu gosto bastante, que é nada como um dia depois do outro com uma noite no meio. Dorme que passa, o famoso dorme que passa. Porque é muito importante, né? Tem um aspecto emocional de regulação basal. Esse é o termo, regulagem basal. Quando a gente dorme, o nosso corpo, que às vezes transita, né, com essa questão das emoções, a gente dorme, a gente regula. Então, é muito importante isso de saber se regular também. Existem diversas formas. Atividade física é uma delas, meditação é outra. Se alimentar bem também faz parte da regulação. Então, é muito legal. E é interessante a gente pensar no só por hoje, porque
a pessoa ansiosa, a pessoa ela não é ansiosa, ela está ansiosa, já vamos deixar isso bem claro, tá? Porque a ansiedade, ela vem e vai, faz parte, tá tudo bem. Mas essa pessoa, ela sente alguns medos em relação ao futuro, ou fica com essa ansiedade porque não sabe o que vai acontecer. É o famoso medo do desconhecido. Quem nunca passou por isso na temática morte, né? Na temática desencarne, meu Deus, vou morrer, o que vai acontecer depois? Graças a Deus o Espiritismo já vem e nos explica como é que funciona o pós, né? Tem programa sobre isso aqui no canal da Comunhão. Então, a gente conseguir criar um plano de ação para o nosso dia nos auxilia muito a ter cada etapa organizada. Porque se nós formos voltar na história de Jesus, a gente vai ver um ser, primeiro, personificação no amor da terra, não tenho o que dizer. Maravilhoso, alegre, o melhor e maior, primeiro professor que já existiu nesse planeta, mas ele era extremamente disciplinado e ensinava isso para o povo e para os seus discípulos. A disciplina de cada dia. E a gente saber se organizar faz parte dessa disciplina. Então, isso que o Cris falou sobre a gente não responder aquela mensagem quando não está naquele momento, entender que se a gente levou uma patada de alguém, isso fala mais sobre a pessoa do que sobre a gente. Então, a gente vai se conhecendo, se entendendo e saber que ser cristão, ser espírita, também é silenciar. Também é saber o momento de falar, também é saber o momento de reagir, porque a nossa voz, ela tem uma ação muito poderosa que pode ou causar um caos numa situação, botando lenha na fogueira, ou silenciar e trazer paz e tranquilidade, porque afinal de contas, isso é muito real. A gente vive uma grande cascata de consequência das nossas escolhas. Então, se a gente tem um plano de ação para aquele dia, não precisa ser para o dia todo, tá? A galera agitada, que nem eu, 100% geminianos aí, não faz o plano pro dia todo que não vai dar certo, faz só para amanhã. Ó, das 8 ao meio-dia eu vou fazer isso. E segue aquilo, você vai ver como isso já dá um grande auxílio para que você vença a ansiedade, pelo menos no período da manhã. Aí o período da tarde é outra coisa, né, Cris? É verdade. Emmanuel vai dizer o seguinte, que Jesus recomenda que a gente não guarde na alma ânsia nociva relativa à comida, ao vestimento, aos acessórios do campo material de modo geral, e que cada dia, assim, como ele é resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Isso é legal, a gente tem que confiar mesmo. Evidentemente que a gente não pode se furtar o trabalho de fazer o que, que nos cabe nesse dia, sob forma de gerar uma irresponsabilidade. E realmente ele vai falar o seguinte, ó, o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, se atormentando em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando, se educando, se iluminando-se sempre mais. Então, o compromisso de manter os nossos estudos, as nossas práticas boas, né, gente? Ele fala, realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. Quer dizer, e começa de graveto em graveto. Então, é esse o processo constante. Se fala muito hoje na administração, de tudo é processo, né? É isso aí. Porque para você implementar uma cultura, são uma sequência de processos que vão fazendo com que a gente, ao final de um período, perceba que, de fato, construímos alguma coisa. E eu fico feliz aqui de estar construindo 200 programas aqui na TV Comunhão. Quero mandar um abraço a toda a equipe da TV Comunhão, Flávio, Rodrigo, a Lu, pessoas que estão nos bastidores que talvez a gente nem conheça, né? O próprio presidente da casa, que confia na gente essa tarefa de levar o evangelho aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Torres do Rio Grande do Sul, em parceria com a nossa capital federal para todo o planeta, né? E a gente sabe que o nosso Cristo, ele é que nem água, ele vai permeando tudo, né? Então, aonde uma linguagem se afiniza mais com uma pessoa do que com outra, a gente sabe que esse conteúdo vai chegar e que se 1, 2, 10 vidas forem tocadas ao longo desse período, nossa, já valeu muito a pena, porque é uma oportunidade que a gente tem e em contrapartida a gente recebe muito da espiritualidade superior que vem nos amparando nesse projeto há tanto tempo. Então, que a gente possa obedecer a esse propósito que está no nosso coração, seguir adiante, eventualmente outras pessoas virão e que essa chama possa permanecer acesa, sobretudo esse programa que é feito para pessoas de espírito jovem, então que tem, né, uma linguagem mais coloquial e a gente fica muito feliz que a doutrina também possa ter esse tipo de conteúdo voltado para quem quer entender o porquê do porquê e tem aquela curiosidade, quer entender na sua linguagem, já que boa parte dos livros já está ficando um pouquinho mais antiga e às vezes determinadas palavras precisam ser atualizadas. Então,
podem contar com a gente para fazer essa migração, né? Essa tradução da nossa maneira aqui para que a gente se engrandeça na fé, no trabalho do bem. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, a engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição, nos diz Emmanuel. É isso aí. Então fica a lição para todos nós. Vamos viver um dia de cada vez, entendendo que a nossa evolução cabe a nós mesmos, como diz Emmanuel. Mas nós temos, graças a Deus, o conhecimento do Espiritismo e a história de Jesus para nos inspirar, para nos orientar, entendendo que é um desafio por vez. Um dia de cada vez a gente constrói muito. E daqui 1 ano, 2, 3, 10 anos, a gente vai olhar para trás e pensar: meu Deus, o quanto eu consegui fazer. A gente se surpreende com um agir de Deus nas nossas vidas. Então esse é o recado de hoje, pessoal. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e continua aí com a gente. Gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelos 200 programas. Estamos juntos. Parabéns, comunhão.